Quando a bússola temporal marcava o ano 5000 a.C., ou seja, há aproximadamente 7000 anos, uma das mais antigas civilizações da história fixou-se na região sul da Mesopotâmia, no Iraque da atualidade. O fato de se terem localizado junto às margens dos rios Tigre e Eufrates não foi de todo inocente. Sem dúvida, era a região mais fértil de todo o espaço asiático. A Bíblia refere-se a esta civilização como Sinar, ao mesmo tempo em que os demais cronistas citam-no como Sumeria. Ao que parece, este termo derivaria de Saggiga, isto é, o povo de cabeças negras. Porém, a sua origem é ainda pouco conhecida, atendendo ao fato de que estamos tratando de elementos históricos com grande antiguidade. Ainda assim, pensa-se que os povos sumérios derivariam do período final do Neolítico, entre 12.000 e 4.000 a.C., da zona do Planalto do atual Irã, fixando-se primeiramente na Caldeia, junto ao Eufrates. Daí atingiram uma zona mais ampla, até porque, poucos séculos depois, já existiam 12 pujantes cidades-estado autônomas, entre as quais se destacavam Ur, Eridu e Lagash. Basicamente, cada cidade-estado possuía edifícios públicos amplos, interessantes mesmo sob uma perspectiva atual, assim como mercados onde se comercializava constantemente e até um sistema de água onde o vivificante líquido era transportado até o interior da povoação. Mas, diante disso, a civilização suméria utilizava a escrita, sendo os primeiros a desenvolver essa forma de comunicação e de transmissão de conhecimentos à posteridade, conhecida por cuneiforme, ou seja, com caracteres cunhados na pedra. A partir do ano 3200 a.C., os sumérios registravam os seus pensamentos e fatos em tábuas de argila, o que levou escribas e contabilistas a alcançarem uma grande importância na estrutura social da época. Tais elementos foram preservados até nós, o que nos leva a ter acesso a milhares de tábuas contendo registros e cálculos. O mais importante registro, contudo, é a Epopeia de Gilgamesi, que relata a história de um rei sumério governante da Babilônia, com origens no século 7 a.C. No entanto, vejamos como os sumérios, mesmo que com alguma influência dos babilônios, de acordo com o autor citado, encontraram a forma de explicar a origem do ser humano. Deste modo, na literatura religiosa, o poema da criação, Enuma Elize, quando lá no alto, adquiriu, desde logo, um lugar preponderante. Em poucas palavras, eis aquilo que ele conta. Na montanha do céu e da terra, Anu, Deus do céu, começou por criar os deuses. Mas estes eram infelizes. Faltavam-lhes humanos para lhes oferecerem sacrifícios. Por conselho do sábio Enki, o homem foi formado a partir da argila do Apsu, o abismo das águas. Este homem continua a viver nu e a andar a 4 patas. Na morada dos deuses nascem, então, as deusas dos cereais, da criação de gado, da tecelagem. Sempre por conselho do sábio Enki, elas deixam as montanhas sagradas do Oriente para virem instruir os homens. Mais tarde, quando os deuses provocarem um dilúvio para aniquilar a espécie humana, e ainda Enki quem dará a esta uma oportunidade de sobrevivência. Previne o rei de Shuruppak, Siusudra, Utnapishtim babilônico e Xisutrosim Gregor, e dá-lhe instruções para viver na embocadura dos rios, na extremidade do ocidente, mais longe do que o jardim dos deuses e o grande mar. Por incrível que pareça, a civilização suméria mantinha uma produção de cevada, trigo, nabo e diversos outros legumes e cereais, assim como criavam gado, principalmente cabra e porco, destacando-se pela utilização de alguns instrumentos como ceifeira ou enfardadeira. Eram, assim, um povo evoluído, como se pode constatar pela inovação arquitetônica, de onde destacaríamos as casas feitas de caniços, criadas antes da utilização do tijolo. Também há de se destacar a utilização de técnicas medicinais arcaicas, como o uso de laxantes ou purgantes, e a prática de certas cirurgias de pequeno porte, como facilmente se compreende. Por último, a referência para a religião suméria, um campo histórico bastante complicado atendendo à profusão de fenômenos e devoções místicas
que povos por esta região, distinguindo-se, praticamente, a individualidade devocional entre cada cidade-estado. Os célebres zigurates ou templos construídos com tijolos de argila cozidos ao sol, nos quais o templo central era ladeado pelos aposentos dos sacerdotes e possuindo, em uma das suas pontas, um altar onde se realizavam os sacrifícios de animais e vegetais, dominavam as planícies junto às margens dos rios. Os sacerdotes possuíam um extraordinário poder, considerados tão ou mais poderosos que os líderes políticos. Entre as divindades mais famosas da época encontra-se An, deus do céu, Namu, a deusa mãe, comum a todas as civilizações proto-históricas, e Inanna, a deusa do amor e da guerra. Evidentemente, os sumérios vislumbravam nos fenômenos naturais, como os terremotos e demais catástrofes, o castigo pelos seus pecados, ao passo que a sua noção de universo era de uma cúpula cercada. Ainda assim, dentro do panorama religioso sumério, o destaque vai para Enlil, o rei de todas as terras que deu a realeza da terra a Lugal-Zaggisi. Dirigiu para ele os olhos de todo o povo da terra e subjugou todo o povo para ele, desde o mar inferior ao longo do Tigre e do Éufrates até ao mar superior, do oriente ao ocidente. Enlil não lhe deu rival. O povo de todas as terras vive, pacificamente, no prado sob a sua direção. A terra rejubila sob o seu controle. Todos os chefes da Suméria e de todas as terras estrangeiras curvam-se perante ele em Uruk. Esta citação dá-nos a perceber a importância das divindades junto dos senhores da Suméria. Ainda, dá para conhecermos um pouco melhor a figura deste rei. E isso é possível através de uma das inscrições reais mais famosas de Sumer, cidade também conhecida por Shara, nome que pertencia ao respectivo deus protetor Lugal-Zaggisi, rei de Uma, filho de Wawa, príncipe de Uma, concebido para pastor de pessoas, o herói de Kish, a quem ninguém se opõe em nenhum país, conquistador de Ninura, conselheiro de Enki, amigo bem-amado de Estarom, o vigário forte de Enlil, o rei chamado Inanna. Ele abriu um talude para a defesa, erigiu estelas, fez restabelecer o seu trono, restaurou as antigas estelas e restituiu-as a Shara. Porém, os todo-poderosos sacerdotes sumérios perderam a sua importância a partir do 3º milênio antes de Cristo, principalmente quando Sargão, senhor da cidade de Acade, invadiu as suas cidades vizinhas da Mesopotâmia, alcançando o primeiro império mundial. Sargão baseava a ordem social na força da crueldade e da violência, vindo o seu poder a ser substituído pela cidade de Ur, cujo domínio se estendeu por um século. Havendo uma separação entre palácio real e templo, conforme acontecia igualmente em outras civilizações pré-clássicas, o certo é que, neste caso, a figura da realeza era primordialmente o administrador do Estado. A figura de Deus era distinta da sua pessoa. É por isso que o templo possuía um circuito próprio que, em ocasiões de guerra, poderia ser requisitado pelo rei para ajuda na defesa do território. Cada cidade Suméria tinha uma organização social própria, daí que fosse governada por uma dinastia diferente. Ainda assim, competia aos líderes políticos locais cuidar do sustento dos santuários, parte fundamental da sociedade. Tinha ainda a obrigação de defender o território e manter a fertilidade dos terrenos agrícolas ou, o mesmo é dizer, zelar pelo sustento do seu povo. Ainda era de sua competência questões de índole jurídica, isto é, competia-lhe deliberar sobre assuntos cotidianos, dando as devidas sentenças. Talvez pelo fato de a civilização suméria ser bastante próxima da visão militarista, e até porque o seu território, não raras vezes, vivia em sobressalto perante a ameaça externa, a própria realeza não era tão suntuosa como outras de período similar. Era, necessariamente, uma concepção mais prática da monarquia, organizada sob conceitos menos amplos e, como tal, não divinizados. Isto, é importante destacar,
sem deixar, porém, de manter uma íntima união com o poder religioso local, parte preponderante da vida social e cujo apoio era fundamental para a pacificação interna.